Bom, nessa aula aqui eu vou ensinar como que a gente faz para calcular a laje maciça em concreto armado. Eu vou usar como base o livro do Schust e do Jason Rodrigues. Esse livro aí é um livro que tem que ter na biblioteca de engenharia estrutural. Esse livro aqui é muito bom, aborda muitos temas. São 2 volumes, né? Eu tenho 2. Esse meu aí tá bem surrado, porque desde a época da faculdade já faz uns 7 anos que eu tenho esse livro ou mais. Tá tudo destruído, eu fiz todos os exercícios desse livro. É muito bom, fala de cisalhamento, de viga, fala de tudo que vocês imaginarem aí. E da parte bem usual do concreto. E o último capítulo desse livro aborda sobre lajes, o dimensionamento de lajes. Aqui eu não vou ficar abordando como que a gente chega para calcular a espessura, são contas bem simples, isso aí você consegue achar em outros livros, em outras literaturas, aqui também fala, né? Mas aqui, assim, pela experiência já sei mais ou menos o que vai acontecer com a espessura das lajes, né? E a gente chega já num dimensionamento, numa altura, olhando pelo tamanho do pano de laje, a gente já sabe mais ou menos o que vai passar e o que não vai. Eu não vou, nesse caso também, não foi calculado o cisalhamento da laje, mas numa outra aula eu farei também em cima desse mesmo exercício para ficar bem explicado. Então aqui a gente vai calcular os esforços da laje, né? E tudo que engloba ela, né? De área de aço, momento, enfim. Mas vamos lá, isso aqui vai ser uma coisa mais simples, é um dimensionamento rápido para chegar nos esforços. Então, bom, a laje maciça, a laje não, né? O concreto armado no geral, ele obrigatoriamente sempre tem armadura nos 2 sentidos, sempre. Ele tem que ter armadura nos 2 sentidos. E isso aí é uma regra básica também. Não dá para ter armadura num sentido só. A gente precisa dar armadura nos 2 sentidos. Por exemplo, numa laje, às vezes a gente tem um pano maior e um menor. O menor, no caso, vai sempre resistir os momentos com a carga mais alta, né? O maior vai ficar com a armadura mais leve. Vocês vão perceber que quando vocês começarem a calcular a laje, isso sempre acontece. Assim como na viga, a gente tem as armaduras longitudinais e as transversais, ou seja, as armaduras de flexão e as de cisalhamento, que são os estribos. Nos pilares a mesma coisa, armadura longitudinal e transversal, os estribos, os ganchos para segurar a flambagem do pilar e por aí vai. Então, a armadura de laje, como eu disse, o concreto armado, como eu disse, sempre tem armadura nos 2 sentidos. Então, ele tá, nesse caso a gente consegue ver que tem armaduras nesses 2 lados. Nesse caso aqui só tem armadura positiva, né? Se tivesse uma laje desse lado aqui, ia ter uma armadura negativa em cima dessa viga. Então isso aqui é a armadura da viga, como vocês podem ver aqui. Então, laje maciça convencional, que com os passadores de armadura, né, para dar o cobrimento exigido pela norma. E é isso, vamos para as contas, né? Vamos para o cálculo. A laje foi feita, né, com 3 panos de laje. Aqui no TQS eu vou desenhar rapidamente o exemplo que eu peguei, né? É um exemplo até do livro, só que eu mudei algumas coisas aqui com relação à carga, à espessura, mas se vocês pegarem esse livro vocês vão ver que é bem parecido. Depois eu vou mostrar para vocês que a conta sempre tem que dar idêntico a uma planilha que eu tenho aqui, tanto a calculadora do TQS. Vamos lá, vou pegar as vigas aqui, vamos fazer umas vigas aqui de 20 por 40. 20 por 40. Então, vamos lá. Ela tem de eixo a eixo 6 metros, então 600. 600. Tá com viga metálica, filha da puta. Bom, eu vou montar aqui o exemplo igual do livro do Schust. A única coisa que eu mudei algumas coisas com relação à espessura, com relação à carga, mas o exemplo é basicamente o mesmo. A gente vai ter as cargas e no final das contas a gente vai conferir o resultado das contas com a calculadora do TQS, uma planilha que eu tenho aqui de lajes. Tem que bater igual sempre. Então, vamos lá. Vamos inserir primeiro os pilares. Então vamos jogar aqui em qualquer lugar, renumerar primeiro, porque tá
Ctrl F4, F. Esse software aqui é o TQS 600. A gente trabalha em centímetros no programa. E aqui a gente dá uma linha de como tem 500, 520. Pronto. Agora a gente copia esses dois pilares lá para baixo com 600 do eixo. De novo, agora põe Ctrl F4, F, 400. Aí aqui a gente vai copiar esse pilar também. Pronto. Vamos colocar as vigas agora. Tá com um negócio de viga metálica aqui. Vou apagar isso. Pronto. Inserir. Eu deixo aqui com tamanho padrão e... Bom, esse aqui tá do eixo, então vamos dar um A de alter, inserir viga, A, clica aqui, esse aqui é um ponto de referência, e pronto, F2 joga pro eixo lá, caramba, A, clica aqui, bate aqui, pronto, porque a viga tem que começar de baixo para cima e sempre da esquerda para a direita, essa é a regra do negócio. Esse pilar aqui com F4, o F eu jogo ele para cá, porque ele não é para ficar aqui no centro. Esse aqui pode ficar. Aqui vai ter uma viga também. Eu vou quebrar o vão desse pilar aqui, dessa viga, senão vai ficar uma viga muito grande e não vai passar. Então, com ela aqui, eu estou no meio do pilar, o ponto de referência, dou um J. Pronto, ele acha o meio da viga. Agora vamos colocar as lajes. Então, a laje aqui 16 centímetros que eu estipulei para o cálculo, ponto 2 e ponto 2. Carga é essa aí de escritório, 200 kN. Aí eu coloquei uma parte de sobrecarga, revestimento de nivelamento, dá tudo isso, dá 400 kg por metro quadrado. Agora a gente vai renumerar pilares, renumerar vigas, renumerar lajes. Então tá aí, tá feito por enquanto o que a gente precisa, as cargas já estão colocadas. Se a gente for olhar a estrutura, não tem fundação nem nada, é claro, só para fazer uma demonstração, né, do cálculo da laje. Então depois disso aí, o pé direito está baixinho, isso tem que mexer lá na configuração do programa, mas isso não vai influenciar nada para o dimensionamento da laje nesse momento. Bom, eu vou fechar salvando aqui. E aí a gente gera aqui a planta de formas, só para a gente ter noção. Geração de desenhos, planta de formas. Eu não sei porque está dando dinheiro aqui. Pronto, foi. Então a gente pega só para representar o desenho. Eu vou cortar aqui rapidinho. Fazer uma coisa de novo, só para vocês entenderem aqui que é um corte rebatido. Tem muita gente que não entende isso, então vamos lá, corte da planta de forma. Isso aqui nada mais é do que um corte nas vigas e na laje, para a gente saber, não precisa passar um corte em tudo, então você vê que ele não se estende. Eu vou explicar agora. Processa, geração de desenhos, forma. Vou tirar isso aqui daqui.
Ou seja, a laje tem 16 e a viga tem 40. Nada mais é do que você faz um corte na viga e tomba ele para a pessoa ver, para ter noção de como é que está a altura da viga, se está invertida, se não está. Porque, por exemplo, se ela tivesse invertida, semi-invertida, por exemplo, ela faria isso aqui. Aí você saberia quanto que ela está invertida para cima, quanto que ela está para baixo, qual é o nível da laje, enfim. Agora eu vou passar só as linhas de... Vamos fazer um desenho rápido aqui, não faço assim, mas é só para simplificar, só para ter noção. Vamos supor que... o nível aqui, vamos supor que está a 3,20 da fundação. Então é isso. Esse é o nível desse piso. A gente vai... Só tem... Alt F3, 90. Ctrl F4, F, pega e joga aqui. Pronto, agora vamos fazer as linhas de eixo só para a gente ter as medidas, para ninguém falar que eu inventei nada. Eu volto sempre do eixo. Lá no monte da viga, por causa que os dois estão com 20. Então... Pronto. Vamos cortar agora esse desenho. Vou fazer só uma modificação aqui. Trava o nível para F10. Modificar, alterar estilo. Vou deixar assim. Pronto. Cotagem. Tá errado, a gente arruma aqui agora. Então, esse aqui de eixo a eixo tem que estar com 600, então tá certo. E esse outro aqui, de eixo a eixo de viga, tem que estar com 500, então menos 30. Pronto. Agora no outro sentido, 400, tá certo. E 600, tá tudo certo. Eu não vou botar eixo de pilar não, porque é só pra gente calcular as lajes, então eu não vou ficar me preocupando com a estética desse desenho não, é mais pra... senão o vídeo já tá longo pra cacete. Vamos lá. Pois bem, então a gente tem aqui como falo, as dimensões das lajes. Vamos agora para os cálculos da laje. Deixa eu fechar isso aqui, não usa mais. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Dimensionamento de laje maciça, cargas de escritório, cargas de acordo com a NBR 6120, 2 kN ou 0,2,2 toneladas por metro quadrado, ou seja, 200 kg por metro quadrado. Portanto, considerado carga permanente mais sobrecarga 0,2,2, totalizando 0,4 toneladas por metro quadrado, ou seja, 400 kg por metro quadrado. O concreto que eu usei aqui, na verdade eu usei o de 30, de 25 não estava muito bom para flecha, então eu joguei 30, então se considera esse 25. ACA 50, mais o peso próprio da laje de 16 que eu considerei, então é 0,16 centímetros de altura, vezes 2,5 toneladas por metro cúbico, tá errado, isso aqui não é quadrado, é cúbico, eu errei.
cúbico de concreto. Então dá 0,4 toneladas por metro quadrado de peso, esse peso próprio da laje, só o peso da laje, mais a carga e sobrecarga aqui, então dá 0,4 mais 0,4, 0,8 toneladas por metro quadrado, beleza? Agora para essas dimensões que a gente colocou aqui, então 600, enfim, vamos lá. A gente tem que sempre achar o lambda, porque a gente vai trabalhar a laje com tabelas, tá vendo? Tá quase caso 4, quase e caso 3. Então é isso, a gente divide sempre o maior vão pelo menor vão, a gente vai achar o lambda. Nesse caso aqui a laje é quadrada, então lambda 1, 6 por 6 dá 1. A L2, 6 por 4, 1,5, 10 por 5 dá 2. Então a gente tem os casos aqui, isso aqui é do livro do Schust. A gente tem esses casos aqui, ó. Eu só transpus para cá, né? Então, caso 1, 2, 3. Então, por quê? Vamos lá. Ó, a laje 1 engasta na laje 3, bem como a 3 engasta na 1. A laje 2 engasta na 3 e a 3 na 2. E vice-versa. Então, tá vendo? Todas as partes de engaste e na onde aqui está livre é só simplesmente apoiada sobre as vigas. Mas a gente tem mais alguns casos. Aqui, para esse caso, eu coloquei tudo laje 16. Mas, pô, vamos supor que você tem uma puta de uma laje. Você sabe que só uma ou duas precisa de uma laje com uma espessura maior por causa de vão, de carga. Então, a gente pode usar a laje de 12 centímetros. Nesses casos, não precisa manter uma espessura, porque a gente também tem que ter economia, senão você vai gastar muito mais concreto, certo? Nesse caso, quando a laje é menor, tanto na espessura quanto no vão, ela engasta na maior, entende? Então a gente vai calcular as duas engastadas, só que você vai ver que sempre uma das duas vai dar um momento maior que o outro. Mas vamos lá. Aqui. Bom, eu vou encurtar esse vídeo aqui para depois vou fazer o vídeo em duas partes, senão vai ficar muito comprido. Já está com 20 minutos quase. Enfim, a gente achou os lambdas, chegou como fala, nos casos necessários, e agora a gente vai começar a ver o valor de flash, só para ter uma noção do que vai acontecer, o que pode acontecer com a laje e o que vai acontecer com ela. Então eu vou parar esse vídeo por aqui e vou continuar na próxima.